Melo que enviou e ele perguntou assim: amilenismo e pré-amilenoísmo, o que é isso? Bem, o amilenismo ele tem a ver com a questão do milênio. A Bíblia nos leva a entender, através de alguns versículos em Apocalipse, e todo o discurso de Cristo, as escrituras do Antigo Testamento sempre apontaram para o reino do Messias, que o Messias viria para reinar. Lá para Davi é prometido por Deus que dele viria alguém que reinaria, o reino dele seria eterno. Então sempre houve uma promessa desse reino. E lá em Apocalipse ele dá a entender que Jesus ele vem para reinar por 1000 anos. A Bíblia se refere a esse período de tempo, esse lapso temporal de 1000 anos. Eu digo lapso porque ele termina uma era de muita tribulação e depois, no final, ele começa uma era do reino eterno. Então é um período específico que a Bíblia dá a entender que são 1000 anos e nós chamamos isso de milênio, né? E aí existem linhas que discutem se o milênio é real, se ele existe. Se ele não existe, eles são chamados de amilenaristas. Eles não creem que tem um milênio. Então os amilenaristas vão dizer, não, milênio, da forma literal que a Bíblia está dizendo, 1000 anos, com Cristo reinando na Terra, não, nós não cremos nisso. Então eles tratam todas as escrituras de uma forma abstrata, alegórica, eles alegorizam as escrituras, e eles dizem assim, que é como se hoje o reino, esse milênio, ele já está acontecendo. Eles vêm com alguns versículos dizendo, para Deus um ano, um dia são como 1000 anos como um dia, então não dá para nós precisarmos o que Deus está falando, o que Deus está dizendo. Mas isso me lembra, por exemplo, lá nas escrituras de Jeremias, quando ele fala que a nação de Israel ia ficar cativa na Babilônia por 80 anos, e depois Daniel lê aquela escritura, ele ficou super feliz, ele entendeu pelas escrituras que seriam 80 anos, não era figurativo, não era, foi realmente 70 anos depois, a nação volta para sua terra como Deus havia determinado. Ele fala para Abraão, por exemplo, que a descendência dele seria peregrina numa terra estrangeira por 400 anos. Né? Ele dá a entender isso, mas que depois voltaria para sua terra, aquilo que teria prometido. E a escritura se cumpre do jeito que Deus diz. E lá em Apocalipse, Deus nos fala, dá a entender que os 1000 anos que Jesus vai reinar, e interessante, Satanás fica preso nesse período. A Bíblia diz que ele fica preso por 1000 anos. Né? Então o que é o amilenarismo? O amilenarismo são pessoas que interpretam a Bíblia de uma forma não literal e, contudo, dessa forma eles não conseguem enxergar um milênio real, literal, do jeito que a Bíblia narra. Eles trazem a informação, até dizendo, existe até sem querer me alongar demais, mas existe até dentro dos amilenaristas o que eles chamam de preteristas. Eles acreditam que tudo o que a Bíblia diz, o Apocalipse, enfim, as coisas que estão lá já aconteceram. Já aconteceram lá quando Roma destruiu Jerusalém, naquela época. Então, geralmente, os amilenaristas, eles são preteristas. Eles acreditam, e nós, quando nós vemos as escrituras elas não se encaixam, essas revelações escatológicas, elas não se encaixam com nada que aconteceu no passado. Elas sempre estão apontando para o futuro. Essa é uma grande diferença. E o pré-amilenoísmo, que não é assim, o que ele talvez esteja se referindo, é o pré-milenarismo, que são aqueles que creem que Jesus volta antes do milênio. E as escrituras, pelo menos no estudo dirigido, literal, cuidadoso, nós entendemos que Jesus, para ele reinar por 1000 anos, ele tem que vir à Terra. Então acaba sendo algo até, uma consequência. Para que eu reine, eu tenho que estar aqui. Então eu tenho que voltar. Então o pré-milenarismo é aquele que crê que Jesus realmente, literalmente, como diz a Bíblia, ele volta para reinar na Terra por 1000 anos. Tá bom? Pergunta número 6. Foi o Isaías Jesus que mandou. Ele diz assim: como se dará o julgamento das nações? Julgamento das nações. Bem, nós temos que entender que Deus, ele julga cada grupo de pessoas de uma maneira específica. A igreja, ela já foi julgada na cruz. A igreja foi julgada na cruz em Cristo. Então a igreja não há mais julgamento, condenação. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A igreja é arrebatada, é galardoada, né? Recebe suas recompensas, volta para reinar com Cristo. Israel, ele vai responder de acordo com a fé que depositou em Cristo depois da revelação de Cristo. No Antigo Testamento, a nação de Israel viveu pela promessa do Messias. Eles olhavam para o Messias através das figuras que eram apresentadas na Bíblia, e aquele entendimento que eles tinham no coração, eles serviam a Deus da melhor forma. Eles vão ser julgados de acordo com a revelação de Cristo, pelo aio da lei que conduziu eles até Cristo. Então é um julgamento à parte. E sobram pessoas que não são nem igreja e nem Israel.
Essas pessoas quem são? São as nações. E onde elas aparecem no momento do julgamento? No final da tribulação, nós vamos entender que de tudo que aconteceu, uma grande parte da população mundial morreu. E sobra aproximadamente 1/3 da população viva. E esse 1/3 são pessoas que no meio delas tem pessoas que não se renderam à imposição do reino do anticristo, elas não se renderam à adoração dessa nova religião que vai ser imposta na terra. Enfim, elas tentaram se manter fiéis da forma que foi possível dentro daquele período de grande tribulação. E principalmente alguns versículos apontam que elas vão ser avaliadas até da forma como elas trataram Israel durante a tribulação. Porque no momento da tribulação, principalmente na segunda metade, o anticristo vai fazer uma perseguição ferrenha contra a nação de Israel. Quando Jesus fala, quando virdes a abominação da desolação que estiver no lugar santo, aí vocês corram. Aquele que estiver no telhado, não desça para buscar nada, que estiver no campo, não volte. Por quê? Porque é momento de fuga. Ele está falando com a nação de Israel. Vocês vão ter que fugir. O anticristo vai perseguir a nação, ele vai querer dizimar o remanescente do povo de Deus, e Deus ele vai estar olhando como as nações vão agir nesse momento. Vai ser uma das partes da avaliação de Deus. Como que as nações fizeram? Elas ajudaram Israel. E aí quando ele fala nações, ele se refere aos povos. Lógico que é um julgamento individual, pessoa por pessoa, mas se referindo àqueles que não são nem igreja e nem Israel. Então nós vemos que no final da tribulação entra uma turma ainda viva no reino de Cristo, que não se submeteram à adoração ao anticristo, ao seu sistema maligno, religioso, político, enfim. Eles vão sair ilesos disso, se nós pudermos dizer que alguém consegue sair ileso, né? Mas eles vão chegar vivos lá do outro lado e eles vão ser avaliados das motivações deles, da fé deles. Nós temos que saber que nesse período tem 2 testemunhas pregando o evangelho, tem 144 mil judeus que serão levantados para pregar o evangelho. Então essa revelação da palavra nesse período vai causar um impacto numa parte das nações. E essas nações serão julgadas sim, serão julgadas de acordo com o que elas fizeram com essa iluminação que chegou até eles. E isso acontece imediatamente no momento da vinda de Jesus. Jesus, antes de reinar, ele julga as nações. É quando ele chama todos e separa bodes e cabritos, ele puxa a rede e separa aquilo que é bom daquilo que não é bom, como ele fala em algumas parábolas. Ele deixa isso claro para nós. Então, haverá salvação nesse período. Depois do arrebatamento, a igreja está arrebatada do arrebatamento até o fim do milênio. Haverá salvação ainda? Sim, o nosso Deus ele é um Deus que ele salva. A Bíblia diz que Deus ele não tem prazer na morte do ímpio, ele nunca teve, nunca foi. Inclusive muitas pessoas erroneamente falam, mas Deus vai condenar as pessoas, vai lançar as pessoas no inferno, vai lançar as pessoas num tormento eterno. Na realidade Deus nunca quis isso, ele criou o homem como fruto do seu amor, como alvo do seu amor, e o que Deus tinha em mente era ter um relacionamento íntimo com o homem se afastou de Deus. A Bíblia diz que todos nós, um a um, nos afastamos do Senhor, deixamos de buscá-lo, e Deus, ele está numa atitude que eu poderia até, com perdão da palavra, dizer até de uma situação desesperada, para tentar trazer o homem de volta para perto dele. Deus está fazendo de tudo, ele está usando tudo que ele pode, está dando todas as cartadas, todas as jogadas dele. A Bíblia diz que ele amou o mundo de tal forma que enviou o seu filho para morrer por nós. Então nós vemos um Deus que ama, um Deus que quer evitar. Na realidade, o homem que se afasta de Deus, ele está caminhando para a destruição. Mas Deus está falando, não, por aí não é esse caminho. Então Deus vai fazer isso durante a tribulação, ele vai fazer isso de querer trazer o homem para perto dele e salvar o homem durante o milênio, mas vai ter um dia que acaba. Deus é longânimo, mas chega um dia que não dá mais, vai ter um dia que acaba a história e vai começar uma nova. Mas enquanto o homem estiver vivo, estiver respirando, estiver ainda podendo ouvir uma palavra, Deus ainda está falando, vem que eu quero te poupar. E não foi Deus que criou essas coisas ruins para o homem, não. Deus ele é um Deus que salva, ele é um Deus que ama. Jesus fala, o Filho do Homem não veio para condenar, veio para salvar. O homem, a Bíblia diz que já está condenado, ele quer salvar, ele quer nos tirar dessa situação, esse revés, e quer nos trazer para perto dele. Então a resposta é, Deus, ele é um Deus que salva. Na lei, ele salva hoje na graça, ele salva na tribulação, ele salva no milênio. A porta da salvação está aberta para todos. É só a pessoa querer. Isso aí. E a 7ª e última pergunta é da Diane Goering. Desculpa se eu falei seu nome errado. Qual
qual é a melhor maneira de se estudar e entender o livro de Apocalipse? A melhor forma de nós entendermos o que está escrito, primeiro, de uma maneira literal. Porque tudo que Jesus disse foi literal. Jesus nunca quis dizer uma coisa falando outra, né? Quando ele queria fazer um comparativo, ele utilizava parábolas. E mesmo assim, as parábolas, elas eram muito claras. Se você parar para pensar sobre parábolas, você começa a ver que ele contou uma história paralela que diz uma verdade espiritual, que se aplica na nossa vida. E algumas partes, até do livro de Apocalipse, nós podemos ver, sim, que lembram parábolas, algumas são figuras, como revelações, sonhos que muitos homens tiveram ao decorrer da Bíblia, e algumas precisam de revelações pontuais. Quer ver um exemplo? Nós vemos lá em Apocalipse que sai um monstro do mar com 7 cabeças e 10 chifres. Como interpretar isso? Inicialmente não tem interpretação. E se eu der asas à imaginação, eu posso inventar qualquer coisa. Mas, lá em Daniel, nós temos lá nos capítulos de Daniel, lá no 9 e 10, quando existe uma referência de uma visão que ele teve, do mesmo monstro, com 7 cabeças e 10 chifres. E lá, no livro de Daniel, o anjo fala para ele que aquilo se refere a um reino, que vai se levantar no fim dos tempos. Ele fala o que significa cada cabeça, ele fala o que significa cada chifre, e não é figurado. Ele fala, cada cabeça tem a ver com 7 reis que se levantam, tem com 7 montes, onde esse sistema imperial ele vai estar dominando. Cada chifre é uma pessoa que vai se unir a esse poder. Então, todas as vezes que alguém começa a interpretar de acordo com aquilo que ele pensa ou que ele acha, ele está perdendo o princípio que a Bíblia fala, comparando coisas espirituais com coisas espirituais. Se eu não consigo entender o que está naquela determinada passagem em Apocalipse, eu tenho que buscar em outro livro da Bíblia, uma passagem paralela, similar, que fale da mesma imagem, da mesma figura e que traga uma luz sobre aquilo. Se não tiver luz em local algum da Bíblia, eu não achei em lugar nenhum, eu não tenho o direito de interpretar aquilo do jeito que eu quero. Pedro diz que nenhuma parte da profecia ela é de particular interpretação. Nenhuma parte. Eu não posso interpretar. Então, primeira coisa, qual que é a melhor forma de interpretar a Bíblia? Procurar o que eu não entendo em Apocalipse em outro lugar da Bíblia onde está o complemento dela. Geralmente, Bíblias de estudo, elas têm aquelas referências. No próprio versículo bíblico, ele aponta para um outro lugar que fala daquele assunto. Às vezes você buscando uma referência, te traz luz sobre o assunto. Uma outra forma também é de nós olharmos para o livro de Apocalipse como literal. O livro é literal. As partes que não têm aplicação literal, poxa, um monstro de 7 cabeças e 10 chifres sai do mar, isso não pode ser literal. Não é impossível isso ser literal. Isso é figurado. Então eu não sei o que é. Poxa, mas eu lendo um outro lugar da Bíblia, eu vi que aquilo tem uma explicação e Deus disse, essa visão significa isso, isso, isso. Opa, então Deus trouxe a revelação na palavra. Então nós temos que lembrar que, em primeiro lugar, a Escritura toda, o Apocalipse é um apanhado de tudo que Deus disse durante a Bíblia toda. Nós temos que olhar para ela entendendo que em cada momento da história Deus tratou de forma diferente, com povos, com as nações, com a igreja. Nós temos que entender, inclusive, a diferença, como que Deus age com a igreja, como que Deus age com a nação de Israel. E aí, você tendo tudo isso em mãos e tendo cuidado de olhar para o livro de Apocalipse como um livro que ele é explicado pelo restante da Bíblia, você consegue estudar bem. Então, ninguém, só olhando para o livro de Apocalipse, vai chegar a alguma conclusão muito satisfatória. Vai sempre faltar alguma coisa. Não sei se... Mas é isso. Para estudar bem a Bíblia, você tem que ler toda a Bíblia. Tem que conhecer e amar a Bíblia. Porque ela vai se encaixando, né? Vai. Você vai lendo e as coisas vão se encaixando. Verdade. É legal lembrar também que, em várias vezes na Bíblia, Deus está tratando com o povo de Israel, em específico, e às vezes é com a igreja, e então às vezes a gente pega coisa que não é pra gente, é pro povo de Israel. Algumas vezes pode acontecer, pode acontecer. Mas, por exemplo, tem um salmo, você pega um salmo que ele fala, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Isso é para todo mundo. Aquele que teme. A igreja, Israel. Mas tem coisas, por exemplo, tem coisas que são específicas. A tribulação, se você ler com atenção todo o Antigo Testamento, todas as vezes que Deus se refere à tribulação, ele está falando que é um dia de angústia para a casa de Jacó, é o dia da vingança do nosso Deus, vingança contra as nações que rejeitaram. Então, e a igreja? Se já não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, quem está em Cristo hoje tem um tratamento diferenciado. Então, o que se aplica para quem ficar, por exemplo, não se aplica para a igreja, que não vai estar aqui presente. Muito bem colocado. Israel,
Deus trata de uma forma diferente, ele vai tratar até o fim diferente com eles. Israel é o povo a quem o Messias foi prometido, o rei foi prometido. Eles esperam e Deus vai dar isso para eles. Jesus vem para reinar para eles. Eles vão ser o povo que Jesus vai reinar sobre eles. E a igreja? A igreja vem para reinar com Jesus sobre esse povo. Então, nós vemos que existem promessas diferentes, todas maravilhosas, as mesmas promessas maravilhosas que Deus tem para Israel, ele tem a versão igreja também, né? Então todo mundo vai ser abençoado. Amém. Amém? Muito bom. Eu gosto muito daquele versículo que tem em Deuteronômio 29, que diz: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para que cumpramos as palavras dessa lei. Então, esse é um assunto que, na verdade, tem gente que leva para os dois extremos. Ou a pessoa não quer saber nada e fala: Gabi, pra que eu quero saber? Não vou estar aqui, não quero saber de nada. Ou a pessoa quer saber demais. E aí acaba se perdendo. Então, eu gosto desse versículo porque a gente entende que, assim, o que está na Bíblia, o que Deus escreveu lá, é porque Ele quer que a gente saiba, que a gente entenda e estude. Agora, o que não está é mistério dele que vai ser revelado no momento oportuno. Exato. Né? Tem coisas lá que são mistérios e tá lá também, né? Lá em Apocalipse, já que é o nosso assunto, você desculpa até eu te interromper nesse ponto, mas me lembrou isso. Sou eu aqui. Isso que você falou me lembrou algo. João, quando em meio às visões, tem uma hora, né, que ele tem a visão dos 7 anjos com as 7 trombetas, depois tem as 7 taças, depois, enfim, né? E aí tem uma hora que a Bíblia diz que 7 trovões dão suas vozes. E se ouvem 7 trovões. Ele pegou o papelzinho ali e ele ia anotar. O anjo falou: não, isso não. Isso você não anota não, isso vai ficar mistério. Então até hoje mistério, viu, querido? Mas eu não duvido que apareça alguém que vai falar que Deus disse para ele o que era. Mas Deus falou: não, isso não. Então, isso encaixa em Deuteronômio. O que é mistério, o que não é para ser revelado, Deus fala não. Mas o que significa Apocalipse? Significa revelação. E ele começa o versículo 1 dizendo: revelação do Senhor Jesus Cristo. Ele quis revelar essas coisas para nós. Então tem muitos que falam: eu não quero saber disso mesmo. Mas, como você disse, é uma bênção estudar a palavra de Deus. Muito bom. É ou não é? Oi! Gostaram do vídeo? Se vocês gostaram, curtam aqui embaixo, inscrevam-se no canal, compartilhem com seus amigos, sigam a Gabi nas redes sociais e assistam o vídeo da semana passada, que foi muito bom. Tá bom? Tchau, tchau. Para vocês que gostaram do vídeo, gostaram aí do Pastor Luciano, um prazer ter ele aqui no Biblá. Pode encontrar ele lá na Igreja Bíblica da Paz de Poá, Avenida 9 de Julho, 962, perto da Praça da Bíblia. O Pastor Luciano é professor na nossa escola bíblica, lá na Igreja Bíblica da Paz do VBI. Se você quiser maiores informações, pode acessar o site aqui e ver se as inscrições estão abertas, elas são anuais. Tchau, fiquem com Deus, Deus abençoe. Você não estava preparado, passou a vida.